assim, o conteúdo de hoje, ele foi elaborado com base em alguns comentários que alguns seguidores têm feito lá no Instagram, a partir de algumas postagens que eu fiz sobre a relatividade do tempo. Só existe o agora e o futuro está sendo construído, ele não é fixo, ele depende das tuas decisões, ele depende das tuas escolhas para que seja construído, tá? Enfim, para que vocês entendam como que essa coisa de existe e não existe ao mesmo tempo, o próprio tempo, enfim, eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples que eu posso, tá? E mesmo assim pode ser que fique complicado para algumas consciências que estão assistindo esse vídeo, mas eu quero que vocês saibam que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Vamos supor que uma pessoa chegue para mim e me mostre essa foto aqui e me pergunte: Fernanda, tu sabe quem é essa menininha aqui? Eu não vou pensar meia vez. Eu vou dizer: sou eu. Essa menininha aí sou eu. E talvez essa pessoa diga o seguinte: não, essa menininha não é tu. Não é tu porque nitidamente tu é uma pessoa bem mais velha do que ela. Ela é uma criança. Ela deve ter no máximo 2 anos de idade, 3, enfim, é pequenininha. Teu corpo não é igual ao dela. Tua aparência não é igual a dela. Então não é tu, tá? Eu entendo que talvez essa pessoa queira que eu diga de forma correta, que eu use o verbo corretamente. Ela quer que eu diga que fui eu. Fui, não sou mais. Tá. Eu consigo entender o ponto de vista dela, mas eu preciso que ela também perceba o meu ponto de vista. Eu não deixei de ser esta criança. Esta criança cresceu e sou eu. Ela quer que eu diga que essa criança é o meu passado e que não tem mais nada a ver comigo. Mas eu também preciso que ela entenda que eu sou essa criança até agora. Todas as decisões que essa criança tomou, o que tomaram por ela, que influenciaram na consciência dela, e depois ela veio a se tornar pré-adolescente, adolescente, até mesmo adulta, todas as decisões que essas consciências aqui tomaram, do que vocês chamam de passado, construíram essa Fernanda aqui que está falando com vocês hoje. Se as escolhas tivessem sido outras, talvez eu nem estivesse gravando esse vídeo, eu não estaria falando com vocês de jeito nenhum, nem via Instagram, nem por consulta, palestras presenciais, de maneira alguma, porque talvez eu estivesse fazendo outra coisa completamente diferente. Uma única decisão, diferente daquelas que foram tomadas nisso que vocês chamam de passado, teriam me levado para outro lugar, para outro resultado, e vocês nem saberiam quem é Fernanda Pimentel. Então, eu sou essa criança. Essa consciência, mesmo que pequenininha, habita o meu corpo, só que ela evoluiu e evoluindo modificou o meu corpo. E tomando decisões bem precisas, bem específicas, me trouxe até aqui. Eu sou o meu passado. Eu não estou separada dele. Mas essa consciência que está me fazendo essas perguntas, querendo que eu fale corretamente, tem uma consciência de separação. Ela separa passado, presente e de futuro, como se uma coisa não estivesse junto com a outra. E está. E aí, se uma outra pessoa chegasse para mim e perguntasse: Fernanda, tu sabe quem é esta daqui? Sim, eu me dei o trabalho de procurar um aplicativo que envelhecesse uma foto minha. E deu nisso aí, enfim, tá? Aí eu iria olhar, iria pensar e ia dizer: olha, até que é meio parecida comigo, né? Dá para perceber uns traços aí bem semelhantes aos meus, mas eu não sei quem é, não. Não sei quem é. É claro que eu não vou saber quem é, porque eu estou conscientemente neste tempo.
Eu ainda não vislumbrei o meu futuro, ainda não conheço ele porque ele está em construção. As decisões que eu estou tomando no agora estão construindo esse futuro e talvez este futuro aqui nem venha a existir, por isso que eu não conheço ele. Não de forma consciente, de forma inconsciente eu sei de tudo. Mas o fato é que esta Fernanda aqui não existiria se esta daqui não existisse também. Ela depende da minha existência para existir. Ela depende das decisões que eu vou tomar no agora para existir, do jeito que ela é, fazendo o que ela faz, que eu não sei o que é que ela vai fazer da vida, mas eu sei que ela está no controle. Ela é que está fazendo as escolhas, ela é que está decidindo o que vai viver, o que não vai viver, o que é bom, o que é ruim para a vida dela, o que ela vai ser, o que ela não vai mais. É ela o tempo todo. Então, passado, presente e futuro não estão separados. São uma coisa só. Eu diria que estes 3 tempos são uma sequência. Uma sequência. Não tem como uma sequência estar separada da outra. Não dá. Aí nós vamos para um outro tema agora, tá? Que talvez dê uma chacoalhada na consciência de vocês, nas crenças que vocês têm sobre vidas passadas. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Não tem problema se vocês não acreditarem, não tem problema se vocês não aceitarem o que eu vou dizer, tá tudo certo do jeito que tá. Mais cedo ou mais tarde, quando vocês decidirem, decisão, escolher ter as próprias experiências que vocês chamam de espirituais, uma coisa meio mística, né, fora do mundo físico, enfim, deem o nome que vocês quiserem, tá? Vocês nada mais são como Adão, né, que Deus disse, Adão, ó, dá um nome para tudo que está aí ao teu redor. Aí ele foi lá e deu um nome. Vocês dão nome às coisas o tempo inteiro também. Então, se quiser chamar de experiência espiritual, chamem. Esse termo não cabe mais para mim, mas eu tenho que falar dessa forma para vocês, porque é assim que vocês entendem, tá? Eu tenho que me adequar até a consciência de vocês, ir até as palavras, os termos que vocês usam, para que vocês possam vir até onde eu estou. Quando vocês decidirem ter as próprias experiências espirituais ou conscienciais, os desdobramentos de vocês, vocês vão chegar até isto que eu estou dizendo agora também. Então, por isso que eu digo, não tem problema se não acreditarem agora. Mais cedo ou mais tarde vocês vão entender o que eu quis dizer. Vidas passadas não existem. Quer dizer, existem e não existem ao mesmo tempo. Assim como o exemplo anterior, em que o passado não existe mais, eu não sou mais aquela criança, mas ele existe ao mesmo tempo, porque aquela criança sou eu no agora. Eu estou aqui, esta criança está modificada, eu estou aqui. Então eu sou o passado, eu sou o presente e eu sou o futuro. Logo, eu sou o tempo. Eu sou o tempo. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ficou redundante, mas é assim mesmo que eu posso explicar, tá? Então, o tempo, ele é uma sequência. Sendo uma sequência, ele não está separado dos outros tempos. Nós somos o próprio tempo. E um está interligado no outro. Um modifica o outro o tempo todo. É que vocês separam por corpos. Corpo de criança. Aí eu me observo. Eu não tenho mais esse corpo. Então, aquilo ali não pertence mais a mim. E não compreende que tu modificou o teu corpo com a tua consciência. Presta atenção nisso. Tu modificou o teu corpo de acordo com a tua consciência. Agora vamos voltar lá para a parte das vidas passadas. Vocês pensam que houve uma vida passada e que ela não tem absolutamente nada a ver com a vida atual. Tá correto, mas ao mesmo tempo não tá. Esse ponto de vista de vocês existe e não existe ao mesmo tempo.
Vocês dizem que existe vida passada porque vocês acessaram de alguma maneira as vidas passadas de vocês, seja porque vocês procuraram um terapeuta reencarnacionista e começam a vir imagens de vidas passadas na tua mente. Sei lá, vamos supor que tu seja uma mulher e esteja se vendo numa vida passada como um homem. Aí, parte da tua mente sabe que atualmente tu é uma mulher e vai dizer: isso aqui não existe mais, é passado, não está mais junto comigo. Tá, teoricamente, tá correto, porque tu era um homem e agora é uma mulher. Então são coisas diferentes para tua mente, mas aquele homem que tu foi construiu a vida atual em que tu se pôs como uma mulher. Foi aquele homem que reencarnou. Então ele está vivo de novo. Reencarnação existe e não existe ao mesmo tempo. As pessoas mais ligadas, mais despertas já vão entender isso nesse vídeo. Então, beleza, o passado está separado de ti. É o que a tua mente pensa. Aquilo ali passou, aquelas experiências passaram, aquelas pessoas que eu conheci não existem mais na minha vida, né? Ou algumas a tua própria consciência vai dizer que estão presentes na tua vida atual, mas enfim, umas já foram embora, não estão mais aqui. Mas foi a tua consciência que modificou o teu corpo. Como no exemplo em que eu iniciei o vídeo, é como se aquele homem que tu foi fosse a Fernanda criança, e a mulher que tu é agora fosse a Fernanda atual. Um não está desconectado do outro. Um construiu o outro. Um é a progressão do outro. E o que tu está fazendo aqui no presente agora, as decisões que tu está tomando, as escolhas que tu está fazendo, quem tu está decidindo ser de forma consciente ou inconsciente, vão projetar a vida seguinte. Só existe um único tempo, o agora. Agora. Todo o resto é consequência de um eterno agora. O teu corpo é consequência do agora. É que tu separa, né, o corpo que eu tive, o corpo que eu tenho e o corpo que eu ainda vou ter. A tua mente separa o tempo todo. Então, isso também dá para tu poder entender o porquê que tu retornou. Tu tem uma consciência de separação do todo. Tu tem uma consciência de separação de tudo. Tu tem uma consciência de separação de todos os outros. E não existe separação. Foi isso que as pessoas comentaram lá no Instagram a partir de certas postagens que eu botei. Eu não consigo entender esse eterno agora. Como assim não existe passado, não existe presente, não existe futuro? É só presente. É só presente. Tu toma uma decisão no agora, tu já mudou a tua consciência, mudou o teu corpo para daqui a pouco, tu já mudou o que tu vai começar a atrair, é tudo agora. E eu sei que vai ser difícil para muitos de vocês, mas eu tinha que explicar isso de uma vez por todas. Vai chegar um dia em que tu vai ter a seguinte experiência, que foi a mesma que eu tive. E outras pessoas já chegaram até mim narrando que tiveram também, tá? Vai ficar confuso para ti. Tu não vai entender nada do que está acontecendo. Tu vai, inclusive, questionar as informações que estão chegando, julgando que uma é verdade e que, se uma é verdade, a outra obrigatoriamente é uma mentira. Quando a gente tem uma consciência de separação, mesmo sem perceber que tem ela, a gente pensa assim, e tá tudo bem, até a hora de tu despertar vai ser assim, não tem problema, ninguém tá te julgando, te culpando por tu pensar assim. Cada um no seu tempo para despertar, ok? Esse aí é o teu. Vai chegar um dia em que tu vai ter, então, acesso a uma vida passada com a terapeuta Maria. Tu foi lá na Maria, fez a tua regressão e ela disse que no ano de, sei lá, vamos dizer 1700, redondinho. Em 1700 tu era jardineiro, tá? Em 1700 tu era um jardineiro que teve uma determinada vida lá, enfim. Tu acessou tudo aquilo. Aí o tempo passa e tu vai lá procurar o terapeuta João. Vai lá fazer terapia reencarnacionista com o João. Não precisa nem ser terapia reencarnacionista. Tu pode ter pedido para o João acessar as tuas vidas com a mediunidade dele. Sei lá, na apometria.
Tu pode ter ido num centro de umbanda, de candomblé, num centro espírita, onde quer que seja, tá? Para descobrir mais coisas sobre as tuas vidas passadas. E aí o João diz assim, olha, tu foi uma mulher, já é diferente, tu era um jardineiro, homem. Viveu no ano de 1700, eu sinto que o ano é 1700. Opa, peraí, como 1700 eu era uma mulher? Se em 1700 a Maria me disse que eu era um homem, um jardineiro, e ali eu era dançarina de cancã, né? Eu era dançarina de cancã. Tem alguma coisa errada. Alguém está mentindo para mim. Eu não posso viver duas vidas ao mesmo tempo. Isso não existe. Quem é que está falando a verdade para mim? A Maria ou o João? Quem eu fui, afinal de contas? Aí tu vai entrar num conflito consciencial onde tu questiona qual é a verdade. Quando, na verdade, as duas vidas realmente existiram. E não, eu não estou falando de realidade paralela. Paralela é onde tu continua sendo a mesma pessoa, eu, Fernanda Pimentel, palestrante, eu, Fernanda Pimentel, dançarina de cancã também, e eu, Fernanda Pimentel. É Fernanda Pimentel o tempo todo vivendo realidades diferentes. Nesse exemplo que eu dei, não. Tu é um homem e ali tu é uma mulher, exatamente no mesmo ano. Um jardineiro e uma dançarina de cancã. Duas coisas completamente diferentes. Então não é realidade paralela, ok? A tua consciência que tem essa ideia de separação, mesmo sem perceber que tem, acha que uma dessas vidas não existiu. Vai chegar um dia em que, se não for através de mim, vai ser através de outra pessoa. Esse conteúdo precisa chegar até vocês de alguma maneira, e vai, porque é obrigatório. É uma das regras que nós, enquanto Deus, enquanto consciência una, criamos, que a verdade sempre viria para te despertar. Tu acreditar ou não, são outros 500. Depende da tua consciência. Teve muitas coisas que passaram pela minha vida e naquele momento eu realmente não acreditei. Eu tive que ter as minhas próprias experiências para poder acreditar. E talvez contigo não seja diferente, mas pelo menos ouça. A vida que tu acessou como jardineiro pode sim ter sido de uma outra consciência e não tua. Tu acessou como sendo tua. A outra vida de mulher dançarina de cancã que tu acessou pode também não ter sido especificamente tua, ao mesmo tempo em que foi. Tu estava acessando a vida de uma outra pessoa, que não tem nada a ver contigo. Talvez tu estivesse acessando a vida de uma pessoa que mora lá no Japão. E talvez tu pense, mas Fernanda, como é que eu posso acessar a vida de uma outra pessoa que mora lá no Japão e achar que é minha? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver, gente. Chegou a hora de vocês pararem um pouquinho de fazerem publicações no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, dizendo todos somos um, mas na hora de entender isto na prática, não entendem. Se nós somos uma coisa só, não existe separação. Não existe a vida de Fernanda Pimentel, a vida da Maria, do João, do Pedro, da Marisa, da Teresa. Não tem, não é separado. Tudo que vocês estão vivendo, atualmente vocês são 104 mil inscritos aqui no canal. Todas essas 104 mil vidas desses inscritos são minhas também. Eu sou vocês, vocês são eu sou vocês, porque nós somos uma coisa só. Então não importa se a outra pessoa está vivendo uma vida completamente diferente da minha, e eu me vejo de forma consciente como Fernanda Pimentel. Eu também sou aquela pessoa, eu estou vivendo junto com ela, e vocês estão vivendo a vida de Fernanda Pimentel, palestrante, junto comigo. Mas de forma consciente fizeram uma escolha de viver a de vocês separada de mim. Essa é a ilusão de separação, que é o que faz com que vocês pensem que tempo existe, que vida passada existe. É a tua consciência vivendo uma sequência para despertar
Ela trocou de corpo com base no que ela decidiu ser ou no que ela precisava ser para se curar. Foi a consciência que mudou o corpo. Mas só o fato de ter um corpo diferente faz com que tu pense que o teu passado está separado de ti, mas não tá. Tu é o passado, tu é o presente, tu é o futuro. Dentro do mesmo exemplo que eu fiz antes. Aqui, Fernanda, eu, Fernanda, no agora que vocês estão assistindo, e a outra Fernanda. São 3 corpos diferentes, bem diferentes um do outro, né? Então, é a mesma coisa que vidas passadas. Tu habitou um corpo de um jeito numa vida anterior, um corpo na vida atual e vai ter, se precisar reencarnar, né, um corpo completamente diferente depois. Bom, embora aqui na frente de vocês tenham 3 corpos diferentes, nós estamos falando exatamente da mesma consciência. Aqui é Fernanda Pimentel, eu, Fernanda Pimentel, e a outra é Fernanda Pimentel também. São diferentes, mas são exatamente a mesma coisa. E foram modificando o corpo à medida em que foram evoluindo ou regredindo. Assim são as vidas passadas também. Tu modifica de corpo, mas continua sendo a mesma consciência. Então, na verdade, o que existe são corpos passados. Corpos, tu só habita corpos da mesma forma que tu habita uma roupa. Daí essa roupa que suja, eu tiro, vou lá, boto outra, aí depois eu vou sair para algum outro lugar, vou vestir uma roupa mais adequada para aquele lugar, enfim, eu tô trocando de roupa. Mas a consciência é a mesma, vestindo aquela roupa. Entende? Então por isso que vidas passadas existem e não existem ao mesmo tempo. Então quando tu acessa uma vida passada e porventura acontecer esse exemplo que eu dei de tu questionar porque a data foi a mesma e te disseram que tu era 2 pessoas diferentes no mesmo ano, é porque tu acessou a tua própria consciência. O outro também é tu. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Teve uma vez que eu disse para vocês que eu tinha me desdobrado e descobri que nesses desdobramentos eu trabalhava, vamos dizer assim, né, nos umbrais. Aí eu me vi trabalhando nos umbrais, tinha outras consciências junto comigo, me ajudando a ajudar aquelas pessoas que estavam, eu vou chamar de umbral, mas isso é espírita, é um termo espírita e eu não sou espírita, né? Já expliquei isso para vocês. Se quiser chamar de inferno, chame. Se quiser chamar de purgatório, chame. Do jeito que tu quiser. Dê nome a tudo, tá? E aí, num desses desdobramentos, eu perguntei assim, tá, mas por que eu sempre sou enviada aqui para os umbrais, para ajudar as pessoas nos umbrais? Aí foi dito assim para mim, Fernanda, isso é para que tu entenda que tu não é uma consciência separada deles. Eles são tu. Tu não está resgatando, vamos dizer assim, pessoas diferentes de ti e nem separadas de ti. Cada uma dessas pessoas que está aqui é tu. É tu. Tu está resgatando a ti mesma. Então, é uma forma até de tu entender que a separação é uma ilusão. Então, quando vocês dizem assim, eu tenho que afastar as más energias, tu tá te afastando de ti mesmo. Eu tenho que, acabar com o mal. O mal é tu. Porque se tu fosse o bem absoluto, tu não teria reencarnado. Tu vai estar sempre em contato com o bem e o mal, isso que tu chama de bem e mal. Que nada mais é do que a tua consciência que foi se distorcendo até se tornar mal, entre aspas, né? Eu sempre boto entre aspas. Nós não estamos separados disso que vocês chamam de energia negativa, energia ruim, porque nós somos uma coisa só. Nós somos na forma original, e não adianta querer dizer que tu vive a tua forma original aqui na Terra, porque tu não vive, eu sinto muito, tu não é um anjo, tu não é um santo, nem eu. Na nossa forma original, nós somos amor incondicional. Aqui nós não somos, a gente se esforça para ser. Aqui é a escola onde a gente aprende a retomar a nossa consciência original, mas ainda não somos. Não somos. Então, quando tu tenta afastar as energias negativas, tu está tentando te afastar de ti mesmo. Tu não está entrando em contato com essas energias negativas para saber por que elas se tornaram assim. E aí tu vai perceber que elas só são o que são porque tu é o que é. Elas são ou o teu passado, uma consciência que tu já foi,
Ou elas são o teu presente, ou elas vão ser o teu futuro. É onde tu vai estar depois. E é importantíssimo que tu mantenha contato para saber por que é que estão perto de ti. Talvez seja porque tu é luz, boa parte luz pelo menos, mas não totalmente, porque tu não está na dimensão para ser luz total. E tu tem o que elas precisam, um conhecimento, uma palavra, um sentimento que elas precisam para evoluir. Até mesmo os obsessores. Como eu disse na canalização, eu sou tudo o que há. Eu sou o meu mentor, eu sou o meu obsessor, eu sou tudo o que há. Essa consciência de separação que nós temos vai se projetar. Vai se projetar. Nós vamos ver muita separação na nossa realidade. Porque se a gente se separa de todos e se separa do todo, a gente se separa de nós mesmos. Então, tu vai perceber que talvez, é só um exemplo, em algum momento da tua vida, tu vai perceber que tu não tá encaixado aqui. Que aqui não é o teu lugar, que essa não é a tua família, né? Que parece que essa vida não é minha. Eu não tô conseguindo ter o controle sobre essa vida, porque tu tá separado de ti. E tu só tá separado de ti mesmo, do controle da tua vida, porque tu tá separada do todo. Tu tem uma consciência de separação de tudo e de todos. E do todo. Tu pode vir a experimentar nesta vida muitas separações afetivas, porque tu tem uma consciência de separação. E isso vai se projetar aqui. Tu vai se separar de filhos, tu vai se separar dos teus pais, tu não vai conhecer os teus pais, que nada mais são do que uma analogia para o teu criador. O pai é o teu criador, a tua mãe é a tua criadora. E se eles não estiverem presentes na tua vida é porque tu tem uma consciência de separação. E isso foi se projetando essa tua consciência. Tu manteve essa consciência de separação por tanto tempo que agora está experimentando a própria consciência. Então, quando tu tiver essas experiências de muitas separações afetivas, de não conhecer teu pai e a tua mãe, de se separar dos teus filhos, seja através de aborto ou porque tu abandonou eles, é porque tu tá vibrando na consciência de separação de tudo, de todos e do todo. Quando tu voltar a entender que tu é uma coisa só com tudo, com todos e com todo, tudo retorna para ti, tu começa a ficar unido com o resto. E tá tudo bem se tu não conseguir. O mais importante era que tu soubesse, o resto vai no teu tempo. No teu tempo, até porque tu é o próprio tempo. Tu é uma consciência que pode até rezar todos os dias, tu vai à missa todos os dias, tu vai nos cultos todos os dias para poder se juntar a Deus, tu tá fazendo o teu esforço, mas tu ainda tem uma consciência separada dele, tu acha que ele tá separado de ti. O que une é o amor. Se o amor não tá presente, a tua mente já interpreta automaticamente como separação. Eu sou separado do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, não tem união nessa família, porque o que une é o amor. O amor está ausente, por isso que tudo se separa, entendeu? Então, se tu experimentou o abandono de pai e mãe, é porque tu julga que o Criador maior te abandonou. Ou porque tu quis se separar dele, em alguma dessas dimensões que tu viveu antes de chegar aqui na Terra. Tu quis se separar, tu não quis acreditar nele. Tu quis viver separado dele e tem um motivo, um dia eu explico para vocês também, mas ainda não é a hora. Sim, todos nós quisemos numa determinada dimensão nos separarmos do Criador. E é a coisa mais louca que eu vou ter que dizer para vocês, mas é a verdade. Vocês são o próprio tempo, vida passada existe e não existe ao mesmo tempo. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo, vida e morte existe e não existe ao mesmo tempo, né? Vida e morte, como é que funciona essa questão da vida e morte? Tu julga que o teu corpo é o que te mantém vivo. Vida. Se eu tenho um corpo, eu tô vivo. Se eu não tenho um corpo, eu tô na forma de espírito, eu tô morto. Morto, porque eu não tenho um corpo. Mas se tu tá em forma de espírito dentro de um corpo, como é o caso aqui em que eu tô falando com vocês, né? Eu sou um espírito dentro de um corpo falando com vocês. Então vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. Vida, corpo, morte, espírito. Estão juntos, estão ligados, não estão separados. Tu só separa vida e morte quando tu deixa de habitar o corpo. Ah, o meu corpo tá aqui, eu não tenho mais vida. O meu espírito tá aqui, tá separado do corpo, eu tô morto. Mas não existe isso.
Porque a tua consciência em espírito é o que cria um novo corpo depois. E ela não precisa de um corpo para existir, mas tu quer. Tu quer habitar um corpo, por alguma razão totalmente pessoal. Mas aí é entre tu e tu mesmo. Não precisa ficar reencarnando. Tu é que quer. Porque tu sabe que a consciência, para poder subir para as dimensões mais acima, mais leves, a tua consciência tem que estar leve também. Se tu tem uma consciência pesada, seja por tristeza, por mágoa, por rancor, por raiva, seja lá o que for, por vingança, tu vai acabar habitando um corpo denso. Não tem jeito, a tua consciência vai criar um corpo que esteja de acordo com a forma com que ela pensa. Para tu deixar de habitar um corpo, ou seja, deixar de reencarnar na Terra ou em qualquer outro planeta habitável, a tua consciência vai ter que se tornar leve. Para isso, ela vai ter que abandonar, deixar para trás pensamentos, sentimentos e comportamentos pesados. Gente, é uma baita de uma jornada. É um baita de um trabalho pessoal. Mas se tu tiver a consciência de que tu não está separado do Criador, vai ficar mais fácil dele te ajudar. E ele não é separado de ti, ou seja, de tu ajudar a ti mesmo. Inclusive foi essa a conclusão que eu cheguei quando criei o canal. Quando eu descobri tudo isso, eu me dispus a ajudar vocês porque tive ajuda de mim mesma. Para poder despertar porque eu estava sentindo, porque eu estava pensando, para a maneira com que eu estava me comportando e pensei, essa gente precisa de ajuda. Senão, sozinhas, elas não vão conseguir. Se vocês precisarem assistir esse vídeo todo de novo para poder entender melhor o que eu falei, assistam. Mas eu realmente, nesse momento, não tenho outra maneira de explicar. É o máximo que eu posso fazer por enquanto. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho. Um beijo. Boa semana.